Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma fruta com portinha, mas antes uma palavra. Aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 20, diz assim: E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Aqui nós temos o desenho, o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse tecido é um pano pé de galinha, mas ele tá bem passadinho aqui, bem esticadinho. Então é possível pintar e vai ficar bom. Nós vamos começar aqui por trás fazendo uma sombra no céu. Eu vou usar um pincel grande aqui, eu acho que é deve ser o número 14 ou 16. Ó, peguei uma pincelada de água. Peguei uma pontinha de azul celeste. E com esse azul celeste, assim ó, com o pincel bem umedecido, eu vou fazer o céu que tá aqui atrás. Olha só como eu vou fazer esse céu. Eu tô colocando, quando eu carrego o pincel aqui, ó, nesse pouquinho de tinta, eu coloco começando nos cantinhos. Eu não pego tinta e vou lá fora, não. Sempre comece nos cantinhos, porque aí você vai limpando o seu pincel para fora. E olha o que acontece. Vai sumindo e não fica aquela marca em volta. Considerando que isso daqui é um céu, vou pegar mais um pouquinho que eu quero deixar mais forte ali em cima. Considerando que isso aqui é um céu, você até poderia marcar e preencher tudo, mas eu não vou preencher. Eu quero que esse azul vá sumindo. Ó, tá vendo? Vai sumindo, sumindo. Você deixa forte e pesado quando você pega muita tinta e vai preenchendo. Não é para preencher. A gente deixa a tinta mais líquida, pode ser até com diluente, justamente para essa tinta ir ficando mais leve e penetrar no tecido. Não há o risco de sair esse fundo, que fica bem leve. Pronto, agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, também umedecido, peguei bem pouquinho, e vou colocar aqui, ó, bem na linha do horizonte. E vou fazer umas manchinhas para cima. Sabe o que é isso aqui? É aquele matinho que tá lá longe, que a gente não define muito bem, mas ele tá lá. Agora eu vou mudar a cor. Eu vou pegar o verde maçã. Você pode pegar um verde que você tenha, um verde mais claro, pode ser o pistache. E eu vou preencher aqui, ó, esse espaço de chão que a gente tem entre a linha do horizonte e o capim que tá aqui na frente. Tá? Mais um pouquinho, sempre umedecendo a tinta, deixando o pincel bem úmido. E vou colocar aqui, ó, nessa área de chão. Chão, na verdade, não, porque é um gramadinho, né? Aqui dos lados, você viu que eu já vou terminando. Eu tô imaginando assim, ó. Imaginando, porque não tem uma linha. Pronto. Aqui desse lado tem um pedacinho também. Pronto, você viu que não é muita tinta, não precisa preencher de forma nenhuma. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, só um tico, tá? Só um tico. Vou fazer assim umas manchinhas em cima desse verde maçã. É manchinha mesmo, assim, tô fazendo na horizontal. Aqui eu vou colocar bem em cima do pé do capinzinho.
Já é uma preparação para fazer o capinzinho, mas ainda com o pincel maior. Do lado de cá também, no pé do capinzinho. Pronto, lavo meu pincel, seco ele num paninho. E agora eu vou usar o salmão bebê. Agora eu não vou colocar em cima, vou colocar aqui, ó, pra fora. Você pode usar o amarelo pele também. E vou preencher aqui ao meio do caminho. Preencher não, tô fazendo tudo esfumado. A tinta úmida. E eu vou esfregando esse pincel. Pronto. Já fiz toda a base, que seria dessa forma assim, mais leve, né? Agora nós vamos começar a laranja. E eu vou começar lá por trás. Com o pincel número 2, eu vou preencher o cabinho com o sépia. Você viu que eu não tô fazendo uma linha muito certinha. Tô trabalhando com a largura do pincel. E pode ir dando apertõezinhos assim para ficar mesmo irregular. Agora, peguei um pouquinho do marfim, eu nem lavei o meu pincel. E eu vou colocar umas manchinhas. Vou dar uma iluminada com o marfim. Aqui, ó, vou fazer o corte. Aqui esse cabinho também vou iluminar um pouquinho. Aqui. Eu tô colocando o marfim em cima do sépia, mas não assim uma coisa muito estudada. Eu vou jogando a tinta aqui, vou fazer meio redondinho. Pronto. Agora nós vamos fazer as folhas. Temos duas folhinhas. Eu vou usar o verde maçã e vou colocar aqui na ponta e do lado de cima aqui, ó. Quase até o meio. E vou terminar de preencher aqui com o verde pinheiro. Ó, quando o verde pinheiro encontra o verde maçã, você vai puxando o pinheiro para cima do maçã. Mas não cubra inteira a cor. Você viu que vai ficar um tom muito bonito. A mistura desses dois. Ó, vai misturando, empurrando aquela tinta. Meu pincel tá bem limpo, então eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou fazer aqui, ó, central. É praticamente uma linhazinha. Que depois ela vai sumir, ela vai ficar bem mais clarinha, porque tá úmido, então ela vai dar uma sumidinha ainda. Vou puxar muito pouquinho, ó. Não tô fazendo aquela ranhura toda. Vou colocar um pouquinho aqui na ponta do lado de cima de marfim. E vou dar uma puxada para baixo. Isso. Agora eu vou fazer a outra aqui da mesma forma. Agora eu vou usar o pincel 0 e vou fazer aqui, ó, um acabamento daquele que eu gosto, deixando uma ranhurazinha, não precisa contornar inteiro. Aqui o cabinho vai chegar aqui, ó, no tronco. Esse daqui mesma coisa. Temos um pequeno contorninho do lado de cá, uma pontinha e pronto. Agora nós vamos pintar a laranja. Primeiro eu vou preencher com um pincel número 6 de amarelo ouro. Me desculpa, eu comecei a preencher com amarelo gema. Esse é o ouro. Olha, ele dá uma diferença, pouca diferença, mas eu vou continuar agora com amarelo ouro do lado de cá.
Se você tiver o gema, quiser fazer com gema, pode fazer também, não tem problema. Se você não tiver, você faz uma misturinha. E se quiser deixar assim, né? Porque você pode pôr amarelo ouro aqui, como eu falei, porque era a minha intenção. Você faz uma misturinha do amarelo ouro com um pouquinho de vermelho. Você vai ter o amarelo gema. Aí você acrescenta mais um pouquinho de vermelho, você vai ter o amarelo cádmio. Aí você acrescenta mais um pouquinho de vermelho, você vai ter o laranja. Antes você passa pelo cenoura. Eu ainda vou fazer os vídeos mostrando como fazer essas misturinhas lá no canal Só na Lua em Detalhes. Pronto, preenchi. Agora eu vou aproveitar que esse lado tá mais forte, o tom do amarelo, e já vou colocar um pouquinho do laranja aqui. Vou deixar essa laranja bem colorida. Ó, aqui na base, um pouquinho mais forte. Aí eu venho limpando esse pincel, limpando mesmo. Você viu que eu não peguei mais tinta. Aí deixei esse lado bem laranja, aquela laranja que ficou do lado esquerdo para o sol. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Agora é preciso colocar no pratinho, porque se você colocar aqui muito, vai ficar um lado muito maduro, um lado muito verde. Aí não existe, né? Então assim, se aqui ficou bem maduro, esse lado, que é o lado da sombra, pode ficar só com um pouquinho de verde. Ó, tirei todo o excesso aqui. Só tô com o pincel sujinho. E se a gente colocasse um verde maçã? Agora, aqui, ó. Coloquei o pinheiro embaixo. E vou subir com um pouquinho do maçã. Ele vai dar uma sombreada só. Pinheiro aqui. Cuidado para não deixar assim, um lado muito laranja, um lado muito verde, tá? Esse lado não pode ficar tão verde, só um pouquinho mesmo. Agora eu vou usar o sépia. Tiro no pratinho o excesso. Vou colocar uma sujeirinha em cima do laranja. Mas assim, ó, sujeirinha até pode ser embatidinho, ó. Vou dançando com o pincel para deixar aquela, sabe aquela casca que não tá tão lisinha, que parece que vem com uns pontinhos? Então, tô colocando umas manchinhas. Vou aproveitar e vou colocar aqui, ó, atrás do chaminé. Não cheguei até em cima, coloquei mais aqui, ó, na base. Assim. Pra parecer que tem um furinho ali. Aqui do lado verde também eu posso colocar um pouquinho do sépia. Você viu que eu preservei essa área? Porque ali a gente vai fazer um pouquinho de luz. E essa luz eu vou usar o marfim e já vou colocar direto, ó. 2 pinceladas. Bem nessa área aqui, ó, na testa da laranja. Vou dando batidinhas. Mais uma pincelada. Não vou crescer pra lá, não. É só nessa área aqui. Também não chegue lá em cima. Deixa secar um pouco, depois a gente volta e põe mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou preencher de branco a janela. Usando esse mesmo pincel. Aqui dentro, ó. Pra gente simular o vidro. Minha casa de laranja tem janelas de vidro. Pronto. Se lembra que tinha aqui, ó, assim aqui, ó. Assim. Então, você vai pegar vou mudar de pincel, vou pegar esse 0 aqui. Nesse quadrante, eu vou pôr, assim, ó, 2 pinceladinhas, nesse também, Não precisa voltar arrumando, tá? Você coloca, assim, ó, as 2 pinceladinhas e pronto, na diagonal. E
já vou preencher, nem lavei meu pincel. E já vou preencher com sépia aqui, ó, o risco central, vertical e o horizontal. Já vou fazer aqui um contorninho. Do lado de cá, você viu que ele é mais larguinho? Que a gente tem aqui a profundidade. Então, eu vou preencher com sépia. Eu vou usar o salmão bebê. Vai fazer uma luz aqui, ó. Bem no meio. Vindo pra ponta. Pra ponta do lado esquerdo. Que vai ficar aqui, ó, mais clarinho. E aqui o lado direito fica mais escurinho. A gente pode até deixar mesmo uma linha aqui, ó. Um brilho, né? Coloca uma linhazinha que vai dar um brilho. Agora a porta. A porta eu vou preencher aqui com salmão bebê. A parte de dentro da madeira, né? A porta tá fechada. Agora eu vou preencher o ladinho aqui com o sépia. Tô fazendo tudo com o pincel número 6. Você pode pegar o 2 se você quiser. Vou trocar, vou pegar o 2. E com o 2 eu vou fechar aqui. Você pode usar o 0. Fechei a linha ali. Aqui dentro a gente tem assim, ó, as divisões das tábuas. Ó, tô passando o pincel bem em cima, só para não ficar aquela linha muito marcadinha, como se fosse pincel 0. Aqui na borda tô dando uma esfumadinha. Pronto. Aqui, ó, eu vou colocar uma luz desse lado. Um pouco. Ah, eu troquei aqui. A luz era pro outro lado. Ó, um pouquinho mais claro. Vou trocar aqui também, vou inverter. A sombra pra cá, a luz é aqui. Aqui é escuro. Aqui é claro. Vou colocar uma maçaneta aqui, só um pontinho. E agora eu vou fazer essa escada. Eu vou começar aqui, ó, preenchendo essa área com sépia. E vai ficar assim, na horizontal. Aí depois a gente vai trabalhar esse pedacinho aqui. Eu vou colocar o sépia aqui, ó, na linha. E o sépia aqui. Vou dar uma puxada nessa tinta. Agora eu vou colocar do lado de cá a luz. E vou fazer sumir ali dentro do sépia. Agora a parte de cima, essa daqui, eu vou começar com o sépia ali no fundo. E desse lado aqui, ó, do lado direito. Eu vou deixar meio triangular. E agora eu vou colocar a luz aqui e aqui. Dá uma puxadinha de pincel. E tá pronto ali o degrau, né? A parte da escada. Vamos voltar aqui em cima. Agora eu vou colocar o salmão bebê aqui bem no centro desse chaminé, que é assim tortinho mesmo, tá? Risquei um em cima do outro aqui, mas é intencional. Agora eu vou colocar o sépia do lado e vou fazer assim, ó, uma puxadinha. Do lado de cá, eu vou trabalhar só com uma linhazinha de sépia. Só mesmo para fazer o final ali, para fazer o contorno. Mas eu não vou esfumar. Aqui embaixo mais escurinho. Ali em cima, eu vou deixar essa parte aqui, ó, de
salmão bebê, clarinho. E depois a parte de cima, o triângulo ali, um pouquinho mais escuro. Aqui embaixo eu vou deixar escurinho também. Aqui, ó. Ele tá dentro da laranja. Então, aqui quem tá por cima é a laranja, tá? Desse lado. Só passando o pincel por cima aqui. Reforçar um pouquinho esse clarinho. E pronto. Eu já vou aproveitar. Lavei meu pincel. Já vou aproveitar o branco. E já vou colocar aqui, ó, a fumacinha. Toim, 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 toim. Mais uma limpadinha de pincel aqui. Pronto. Agora nós vamos fazer estas flores aqui. Eu vou usar o azul celeste, pincel número 6, azul celeste, que a gente usou lá no céu, e magenta. O magenta tá meio duro. Eu vou preenchendo mais pro azul celeste aqui, ó, no meio e embaixo, e mais pro magenta aqui assim nas bordinhas. Ó, azul e magenta. Não deixa liso, tá? Deixa crespinho. E agora, imediatamente, e com o pincel número 2 e o branco, eu vou fazer apertadinhas de pincel. Eu tô fazendo florzinhas, tá? Mas vai ficar assim, meio que uma em cima da outra. Vou fazer apertãozinho, fechando todo o espaço. Sabe aquela hortênsiazinha meio maluca? Você vai só pondo pinceladinha? Então, cobre tudo, fecha todo o espaço. Agora você pega teu pincel 0 e vem fazendo assim, ó, folhinhas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2 aqui, 2, 3, 1, 2. Aqui no meio vou colocar 2, 3. Vou colocar aqui, ó, 2, 3 pinceladinhas. Aqui na pontinha 2, mais 2 ali. Com o verde maçã, eu vou dar uma iluminadinha. Outra pinceladinha por cima daquela que já tá ali. Pronto. Esse meu 0 aqui, ele é meio grossinho. Melhor para fazer outras coisas. Então, eu vou pegar agora o outro 0, que tá bem fininho, ele tá até velhinho. E vou fazer os galinhos. Olha só. Galinho pra cá. Galinho pra cá. Aqui também um galinho. Esse tecido, ele não é legal para fazer coisinha delicada. Amarelo ouro. E eu vou achar, que tá tudo molhado ainda. Eu vou achar alguns miolinhos. Quando a gente faz essas florzinhas assim meio maluquinhas, depois tudo parece florzinha, tudo parece pétala. Mas você encontra aí alguns pontinhos para pôr o amarelinho. Agora eu volto com o pincel número 2 e com o verde pinheiro. Aqui, ó, eu tenho um mato que é um capim. Então, olha como eu faço. Pego tinta só de um lado, ponho essa tinta pra cima, viro, inclino o pincel um pouquinho e vou fazendo pincelada pra cima. Aqui uns maiorzinhos. Aqui embaixo já tenho meio que uma base de verde pinheiro. Eu só faço isso, ó, limpo. No canal Só na Lu em Detalhes, eu fiz um vídeo só mostrando como fazer esses matinhos. Que você não deve fazer 1, 2, 3 e passar um traço embaixo. Mas aqui tô mostrando de novo, olha aí, que fácil. Depois que você fez a parte mais grosseira,
Sujei aqui. Já vou pegar esse verde, agora eu vou tirar um pouquinho aqui e vou passar bem em cima dessa linha que eu tenho aqui, marcando a beirada do caminho. Um pouquinho do verde maçã. Fazer um matinho aqui, porque eu fiz uma mancha. Trabalhe com liberdade, vai fazendo manchinhas. Cuidado para não encher tudo, para ficar muito escuro. Não precisa deixar quadrado, não precisa levar para lá. Eu vou fazer essa parte do outro lado agora. Pronto, fiz aqui desse lado também. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de sépia, uma pinceladinha de salmão bebê. Vou dar uma misturadinha para deixar um pouco mais delicado o tom, um pouco mais suave. E vou fazer aqui no caminho, assim, uma borda, ó. E vou puxando esse pincel para dentro. Porque o caminho, ele não é assim muito limpinho. Ó, coloco ali bem na parte, não em cima do verde. Aqui, ó, eu ainda vou puxar uns capinzinhos. Então, não precisa colocar, você coloca ali. Aquele lado do caminho, a gente tá enxergando o barranquinho. Desse lado aqui, ó, a gente não enxerga o barranco. Aqui a gente enxerga outra vez. Então, a gente pode colocar. Ó, sujei. Agora eu vou usar o pincel 0 para fazer aqui alguns capins, algumas pontas, assim, ó. Cuidado para não deixar essa base aqui muito forte. Você tem que fazer a pontinha do capim partindo dessa base, dessa mancha que a gente já fez. Cuidado para não fazer muito certinho. Esse capim, ele pode fazer uma curva, ó. Ele pode agora vir aqui, ó, em cima do caminho. Aqui ele pode, alguns, subir em cima das flores. Aqui vai ficar menorzinho, mas vou pôr uma moitinha aqui, bem pequena. Aqui nem vou colocar. Aqui vou fazer também alguns assim. Onde eu tô fazendo esse capim, essa ponta, eu posso iluminar com um pouquinho do verde maçã. Ele é um pouco transparente, mas você não parta de baixo para cima, porque senão vai ficar os risquinhos todos. Coloque assim, ó, pelo meio. Ó, faz uma sujeirinha. Tanto para cima quanto para baixo. Aqui também vou fazer, ó. Só dei uma iluminada. Olha como fica diferente quando você coloca o verde maçã e quando não coloca. Você pode usar também o verde folha, o verde pistache, para iluminar esse capim. Aqui em cima, a gente ainda vai colocar pincel número 6, tá? Tirei o excesso e vou colocar mais uma luz aqui nessa parte da laranja. Agora já tá praticamente seco, então eu consigo iluminar, tá? Outra coisa, você viu que aqui, ó, a minha folha, praticamente aquela ranhura sumiu. Então, eu vou dar uma iluminadinha de novo com o marfim. Pouquíssima tinta no pincel. Se ficar muito forte, você volta outra vez com um pouquinho do verde maçã. Você faz assim, ó. Pega o verde maçã e volta passando em cima daquele marfim. Só para não ficar uma coisa muito forte. Aqui. Marcar um pouquinho mais aqui o centro. Isso daqui não vai sumir. E assim nós concluímos. Espero que vocês tenham gostado. E gostaria de saber, você quer que eu continue a semaninha?
semaninha ou mais que semaninha. Se você quiser, deixa seu comentário, sugira as frutas para que eu faça. Aí, por favor, abacaxi não, tá? Que se for do agrado, eu posso fazer uma coleção dessas frutinhas. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, obrigado, obrigado, obrigado. E vamos ver para quem vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual, Leci, que mora na Serra, município de Vitória, no Espírito Santo. Procurando mestres de pintura no YouTube, se identificou comigo e começou a aprender no canal Sonalu Pinturas. É fã do canal e apaixonada por pintura. Ela diz que desde que segue o canal, tem aprendido duas coisas: a ler a palavra de Deus e a pintar. Leci, que gostoso ler seu comentário. Hoje eu peço a Deus que abençoe sua vida e sua pintura. Receba meu beijinho especial.